Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for. Eu vou contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Eu vou contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Caminhando pelo vale, nesses dias de tudo calor. Eu vou contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Eu vou contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. É de fadas, aventuras, ou será uma história de amor? Eu vou contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Eu vou contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Bem-vindos, bem-chegados, nós estamos a inteiro dispor. Vamos contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Vamos contar a história que aprendi com a vovó e o vovô. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que vocês forem assistir a este vídeo. Estaremos aqui para contar uma história que eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela, com a avó dela, com a avó dela, com a avó dela, mas quem contava mesmo eram os índios, os tupinambás que viviam aqui pelo Vale do Paraíba e os tupis que viviam lá pelas ondas das praias, Ubatuba, Caraguatatuba, Paúba, Pituba, Puruba, Maranduba, Sapetuba. E aí eu comecei a pensar, mas por que tudo termina em uba? Esses índios gostam tanto desta palavra, o que será que ela significa? Então, descobri. Uba, na língua dos tupinambás, quer dizer cana, caniço, bambu, que os índios usavam muito para fazer muitas coisas muito úteis e importantes para eles, como a construção de suas ocas, como vários tipos de instrumentos musicais e também para fazerem as suas flechas. Mas, pensando tanto em índios, falando tanto em índios, essa história só podia ser mesmo sobre os índios, não é verdade? Tupinambás, tupis, guaranis, chavantes, ticunãs, tuxauas, parecis. Sobe rio, desce ladeira, cuida da terra, cuida da madeira. Brinca, trabalha, cuida dos ancestrais. Mas a gente não vai contar aqui a história de um índio qualquer, não. A gente vai falar a história de um bravo guerreiro, forte, musculoso, destemido, lindo. Seu nome era Guapuruvu. 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 Guapuruvu era muito amado na sua tribo, muito querido por todos, porque além de bravo, forte e corajoso, ele era também muito amável, uma doce pessoa que adorava ajudar a todos que dele precisassem, desde as mulheres na colheita das rosas, até os velhos que gostavam de falar das suas sabedorias, e Guapuruvu ouvia muito bem. Também gostava de ensinar às crianças, os curumins da aldeia, todos os seus saberes sobre a caça, sobre a pesca, o segredo de cura das ervas, que ele havia aprendido com o pajé nas suas ajudas que fazia quando era criança. Mas, além de tudo, Guapuruvu era um sábio nas artes da guerra e seria capaz de morrer para defender o seu povo de qualquer perigo que acontecesse. Pois vai por aí, que os dias se passavam muito bem naquela época da aldeia, até que de repente, uma certa manhã de primavera, quando tudo era lindo, as flores enchiam os jardins, os pássaros piavam sobre as árvores, as crianças brincavam nos rios, Guapuruvu amanheceu diferente. Ele, que era sempre muito bem disposto e muito aguerrido, estava um pouco cabisbaixo, um pouco
angustiado, sentindo algo estranho, diferente, sabe? Um peso, um aperto aqui no peito. Ele nunca tinha sentido isso, achou aquilo muito estranho e começou a pensar: o que será que eu tenho? Por que será que eu estou assim? O que será que acontece comigo? O dia passou pesado, ele continuou fazendo tudo aquilo que sempre gostava de fazer, mas por dentro ele estava se sentindo muito, muito, muito angustiado. A tarde foi passando, a noite foi chegando e todos foram se recolhendo para as suas redes. Enquanto isso, Guapuruvu, deitado em sua rede, virava para um lado e virava para o outro. E virava, e desvirava, e nada do sono chegar. Até que chegou uma hora que ele não aguentou mais e se levantou. Eu não sei o que está se passando comigo. É uma coceira que não é coceira. É um calor que não é calor. Parece que está cheio de carapanã, muriçoca, mutum, pernilongo. Eu vou dar uma volta. E saiu a caminhar por dentro da aldeia. Caminhava, mas aquela sensação não passava. Então Guapuruvu resolveu andar pela mata. Foi caminhando, saindo pela trilha que levava até a nascente do rio. Chegou ali, a mata toda escura. Era noite de lua nova. Mas Guapuruvu não tinha medo de escuro. Então logo escutou ao longe um gemido. O gemido de uma onça. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer lá na mata do arvoredo. Olelê, São João, me valha, São Pedro e de onça, eu tenho medo. Olelê, São João, me valha, São Pedro e de onça, eu tenho medo. Eu vi uma onça gemer lá na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer lá na mata do arvoredo. Olelê, São João, me valha, São Pedro de onça, eu tenho medo. Olelê, São João, me valha, São Pedro de onça, eu tenho medo. Oh, de onça, eu tenho medo. Oh, de onça, eu tenho medo. Oi, oi, ei, meu boi, oi, oi. Mas o Guapuruvu não tinha medo de onça. Ele sabia que aquela onça estava muito longe e que não ia chegar naquele momento. De modo que continuou ali, caminhando, caminhando devagar, caminhando bem devagarinho, quando de repente viu uma luz. Uma luzinha que brilhava e sumia, brilhava e sumia. Guapuruvu ficou assustado, ficou curioso. Mas o que será isso? Que luzinha será essa? E a luzinha continuava piscando e sumindo, piscando e sumindo. Parecia que estava falando com ele. Então Guapuruvu, que não tinha medo de nada, resolveu seguir aquela luz para ver do que se tratava. Então foi caminhando, quieto e rasteiro, como uma grande onça. Mas a luzinha era rápida, ele quase a perdia de vista. Então foi descendo, ladeira abaixo, pelo meio das árvores, das raízes, dos cipós e dos bambus, caminhando por entre todos esses obstáculos. O Guapuruvu foi descendo, 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 cada vez mais adentrando a mata escura. Mas a luzinha não tinha dó, ela ia mesmo, e ele resolveu segui-la. Foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou à nascente do riacho. A luzinha foi chegando cada vez mais perto do rio, foi crescendo, crescendo, se transformando. Então
que ele viu? Guapuruvu, Guapuruvu, foi pela mata até a beira do rio. Guapuruvu, Guapuruvu, você não sabe o que foi que ele viu. Guapuruvu, Guapuruvu, foi pela mata até a beira do rio. Guapuruvu, Guapuruvu, você não sabe o que foi que ele viu. E foi então que ele viu. A luzinha foi crescendo, crescendo, crescendo e se transformando numa linda jovem que entrou no riacho para se banhar. Seu corpo era todo dourado e seus cabelos eram negros e longos. E o mais impressionante é que quando as gotas d'água tocavam na sua pele, elas iam se transformando em pepitas de ouro, deixando tudo ao seu redor dourado e luminoso. Guapuruvu ficou maravilhado, hipnotizado, meio abobalhado. Seu coração começou a bater disparado. Tchucudum, 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 tchucudum. Mas ele não queria assustar a moça. Então se escondeu atrás de um arbusto e ficou ali, olhando, observando, vendo se não vinha ninguém. Hipnotizado com aquela imagem. Até que finalmente o dia amanheceu. Guapuruvu se deu conta que a moça havia desaparecido. Ele não sabia nem o que tinha acontecido e meio ainda atordoado, resolveu voltar para a aldeia. Foi subindo pela mata devagar, caminhando pelas folhas, entre as raízes das grandes árvores. Chegou lá na aldeia, mas tudo parecia diferente. Nada mais tinha a mesma graça, nada mais tinha o mesmo sabor. Ele olhava as pessoas em volta, as crianças, os velhos que ele amava tanto, mas seu pensamento ainda estava lá, na beira do rio. Ele só pensava numa coisa: quando é que eu vou ver aquela moça maravilhosa novamente? Então ele descobriu que teria que esperar a próxima lua nova. E assim os dias foram se arrastando, se passando devagar. Guapuruvu fazia tudo aquilo que estava acostumado a fazer, mas não era com a mesma alegria. Ele ficava distraído, as pessoas falavam, ele não escutava. Os índios até começaram a perceber e olhavam para ele, até comentavam: você percebeu como que está o nosso querido, amado guerreiro Guapuruvu? Aí o outro índio respondia: é verdade, eu percebi, ele está muito distraído. A gente fala com ele, ele nem responde. E você já percebeu como que ele olha com um olhar de peixe morto lá para os lados da nascente do rio? E é verdade, será que o nosso guerreiro está doente? E assim os dias se passavam, cada um olhando, observando, mas ninguém dizia nada para ele, porque não queriam magoar o nosso querido guerreiro, não é? Pois foi assim que o tempo passou, as frutas amadureciam nos galhos das árvores, as crianças brincavam dos seus banhos de rio, até que finalmente a noite de lua nova estava para chegar. Aquele dia, ele até amanheceu mais eufórico, sabe? Acordou todo alegre, feliz e contente, até cantava cantigas da tradição. Quando tudo desceu, quando o dia se acabou, quando a noite chegou, todos foram para suas ocas. Guapuruvu ficou quietinho, esperando na rede. Ele se deitou na rede, ficou lá, esperando todo mundo dormir. Quando o silêncio da mata cobriu a todos da aldeia, lá se foi Guapuruvu, andando pela mata novamente,
esperando que a luzinha desse algum sinal, pudesse aparecer. E ele andava, caminhava e nada da luzinha vir. Quando ele já estava quase desistindo, ela apareceu. Brilhante, faiscante, parecia que estava provocando mesmo ele. Então Guapuruvu desceu desta vez, se estabacando pelos cipós, pelas raízes. Não queria nem saber de cuidado algum, correndo atrás dessa luzinha. Foi correndo até a beira do riacho. Quando lá chegou, ela se transformou naquela linda moça toda dourada. Guapuruvu ficou tão emocionado que soltou um suspiro. Oh! Tropeçou e caiu. A moça, assustada, desapareceu. Guapuruvu ficou inconsolável. Oh, mas por que eu fui suspirar? Por que eu fui cair? Por que eu fui fazer isso? Oh, linda criatura, volte. Eu não queria lhe assustar, eu não queria lhe fazer mal, eu juro, eu só queria olhar você, me perdoe, eu prometo, volte, eu nunca mais que vou ficar espiando atrás do matinho, eu juro, prometo, nunca mais, apareça, por favor, eu quero lhe pedir perdão, pessoalmente, volte, apareça. Então, depois de tantos chamados e lamentos, a moça percebeu que Guapuruvu realmente não queria fazer mal. E, aliás, ela achou que ele era uma pessoa até muito educada, muito gentil, muito singela. Ela até que ficou assim bem animada com ele também, sabe? E foi então que ela apareceu novamente. Ai, Guapuruvu ficou tão encantado, tão feliz, tão maravilhado, que foi logo se jogando a seus pés e pedindo em casamento. Foi então que ela falou: eu sou a mãe do ouro. Minha missão é cuidar das matas e dos animais. E também de criar pepitas de ouro. Porque o ouro é símbolo de sabedoria e luz que vem da terra. Eu não posso me casar com você e lhe dar filhos como as índias da sua aldeia. Mas confesso que também fiquei encantada com a sua pessoa. E a única coisa que posso lhe prometer é lhe dar todo o meu amor. Guapuruvu, então, naquele momento, pegou na mão da mãe do ouro, ergueu-a do chão e deu-lhe um grande beijo de amor. Daquele momento em diante, teve início a mais bela história de amor de todo o Vale do Paraíba. Toda a lua nova era a mesma coisa. Guapuruvu descia até a nascente do rio e lá ia encontrar com sua grande amada. E os dois ficavam brincando, namorando, passeando, contando histórias, tudo o que havia acontecido nos momentos em que não estavam juntos. O tempo foi passando, anos e anos se passaram e aquele amor só crescia. Tanto se passaram os anos que Guapuruvu foi ficando velhinho, cada vez mais caidinho, cada vez mais curvadinho. Guapuruvu andava já com dificuldade, devia ter lá pelos seus 90 ou 100 anos. A mãe do ouro não, continuava linda como desde o primeiro dia. Mas isso não abalou o amor dos dois, pelo contrário, o amor crescia cada vez mais. Até que um dia, Guapuruvu percebeu que aquela seria a sua última lua nova. Muito triste, mas ainda apaixonado, resolveu descer para dizer adeus ao seu grande amor. Foi com muita dificuldade que Guapuruvu foi descendo pela mata, tropeçando nas raízes, passando pelos galhos, segurando-se nas folhas, nos bambus e nos cipós,
Até que finalmente chegou à beira do rio, todo cabisbaixo. A mãe do ouro já estava lá. Então ele começou a dizer entre lágrimas a sua despedida com juras de eterno amor. A mãe do ouro não disse nada, apenas lhe deu um forte abraço. E foi aí então que uma grande transformação se iniciou. Os pés de Guapuruvu, que estavam velhinhos e envelhecidos, foram adentrando a terra, transformando-se em longas raízes, correndo pelo chão afora. O seu corpo velho e cabisbaixo foi crescendo, crescendo, se transformando num lindo e forte tronco verdejante. Seus braços, sua cabeça, seus dedos e seus cabelos foram se transformando em galhos, em folhas muito finas que criavam uma sombra tênue sobre o chão. Acima de tudo aquilo, lindas florezinhas bem miudinhas e amarelas, douradas, cobriam a copa daquela árvore. Elas eram tão douradas quanto a pele da mãe do ouro, o seu grande amor. Foi então que a mãe do ouro revelou um segredo. Que aquela árvore se chamaria Guapuruvu. Que ela ficaria ali, altaneira sobre a nascente do rio, para que ele pudesse ficar eternamente perto do seu grande amor. Ele continuaria ajudando seus amigos, porque o tronco do Guapuruvu passou a ser usado pelos índios para eles fazerem as suas canoas de um pau só. E dizem que a semente do Guapuruvu, ela parece assim, uma moedinha, sabe? Uma moedinha que as crianças de antigamente, aqui da região, gostavam de brincar de vender e comprar coisinhas, gostavam de brincar de comérciozinhos, de coisas que as crianças brincavam bem antigamente. Essa raiz, essa semente, ela nasce dentro de uma favinha que ela é meio redondinha assim e que parece um aviãozinho. Quando a gente joga para cima, ela cai rolando. E as crianças também adoravam brincar com isso, brincar de aviãozinhos, de coisinhas voadoras. E dizem também... Sabe que aqui, no Vale do Paraíba, existem muitos guapuruvus pelas praças, pelos parques, pelos rochedos e pelos caminhos da mata. Dizem que se você for muito corajoso... Alguém aqui é muito corajoso? Tem alguém corajoso aqui? Você é corajoso? Você é corajoso? Temos uma pessoa corajosa. Eu acho que todo mundo que está assistindo é um pouquinho corajoso, não é? Então, dizem que se você for muito corajoso e for se adentrando pela mata, chegar perto de um guapuruvu, bem na noite de lua nova, quando está tudo escuro na floresta, você consegue ver um facho de luz dourada, que dizem que é a mãe do ouro, que até hoje vem para ficar pertinho do seu grande amor. E assim, o amor de Guapuruvu e a mãe do ouro foi se transformando, existe até hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso coração. Eu passei pelo vale, andei por tudo que é uba. Eu passei pelo vale, andei por tudo que é uba. Adeus, Guapuruvu, adeus. Amanhã vamos brincar na chuva. Adeus, Guapuruvu, adeus. Amanhã vamos brincar na chuva. Eu passei pelo vale, andei por tudo que é uba. Eu passei pelo vale, andei por tudo que é uba. Adeus, Guapuruvu, adeus. Amanhã vamos brincar na chuva. Adeus, Guapuruvu, adeus. Amanhã vamos brincar na chuva. Oh! Hey! 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 Hey!